Em 1878, encerrava-se o mais longo de todos os pontificados. Foi com a morte do Papa Pio IX. Depois de 32 anos como Bispo de Roma, Papa da Igreja Universal, foi eleito o sucessor, Papa Leão XIII. Leão XIII foi eleito pelos cardeais que queriam uma continuidade da política de Pio IX. Ao mesmo tempo, eles queriam maiores liberdades, especialmente encaminhamentos no campo social. Foram então que pensaram no arcebispo de Perugia, Joaquino Pecci. E este Pecci, 40 anos antes, tinha sido nomeado núncio em Bruxelas. E lá em Bruxelas ele conheceu a política, especialmente a Revolução Industrial da Inglaterra. E ele foi pessoalmente conhecer a situação em que viviam os operários das minas da Inglaterra e também do norte da Europa. Então, naquela ocasião, ele foi assim diplomaticamente destituído do seu cargo e levado para a Arquidiocese de Perugia, onde ele permaneceu por 35 anos. Agora, como Papa, esta eleição naturalmente desagradou um pouco aos políticos e ao primeiro-ministro do Império, o Sr. Metternich. Porque Metternich, em 1846, tinha pedido expressamente para que saísse de Perugia aquele jovem arcebispo. Agora, 32 anos depois, ele vai ser eleito Papa. Homem de igreja, dedicou os seus fiéis à elevação espiritual e intelectual do seu clero. Estava convicto da necessidade de repensar muitos problemas, as relações entre igreja e Estado. Eleito Papa aos 20 de fevereiro de 1878, nas cartas pastorais acolhia o progresso e via em tudo as conquistas da humanidade. Por isso dá ao papado um grande prestígio. Era um tempo de progressos, em que a burguesia fortalecia o seu poder e o proletariado operário começa a tomar consciência de sua existência como classe. Sem abandonar o depósito da fé e sem multiplicar os anátemas, tratou de distinguir a modernidade com a doutrina católica. Mostrou sempre grande interesse pela ciência e pela literatura. Abriu os arquivos secretos do Vaticano, deixou todos pesquisar e estudar à vontade. Os colaboradores do Papa trouxe de Perugia. Veio um grupo que era da total confiança do Papa, mas naturalmente eram detestados na Cúria Romana. Como secretário de Estado, começou com o cardeal Franchi. Era um tipo moderno, mas que teve morte súbita a 31 de julho ainda daquele ano 78. Chamou depois Lorenzonina, que depois foi substituído por Ludovico Jacobini. Jacobini ficou 7 anos como secretário de Estado. Mas ninguém aguentava muito tempo no cargo, pela pressão da Cúria contra a política de conciliação do Papa. Foi então que, em 1887, escolheu o cardeal Mariano Rampolla del Tindaro. Era um diplomata hábil, de grande cultura e com extraordinária capacidade de trabalho. Rampolla dirigiu a igreja e a política da Santa Sé ao menos por 15 anos. Até a morte do Papa, foi ele sempre o braço direito. Podemos dizer que temos em Leão XIII
Primeiro, alguns aspectos de continuidade de Pio IX. Por exemplo, ele prosseguiu a reação contra o racionalismo e o laicismo. Também ele condena o matrimônio civil e o divórcio, bem como a maçonaria e as crescentes tentativas de secularização da sociedade. Incentivou a piedade, frequência aos sacramentos, o culto ao Sagrado Coração de Jesus e a devoção a Nossa Senhora e a São José. Portanto, continuou a mesma linha de Pio IX. Também na sua intransigência com relação à questão romana. Ele também se julgava preso no Vaticano. Tratou de conseguir o apoio das potências ocidentais contra a Itália. Mas pouca coisa conseguiu neste sentido. Também ele foi parecido com Pio IX no fortalecimento da centralização romana. Eram sempre os legados papais que falavam nos congressos e em toda parte ele tinha a sua palavra. Enviava pessoalmente representantes em todas as partes do mundo. Mas temos também novas orientações. Leão XIII inaugurou um novo estilo nas relações com os governos. Ele quer agora métodos diplomáticos para resolver todos os problemas pendentes. Conseguiu até resultados animadores. Especialmente conseguiu dialogar com o protestante Bismarck da Alemanha. Conseguiu, de alguma forma, resultados positivos com relação à questão do Kulturkampf na Alemanha. Pelo menos ele conseguiu que os religiosos não fossem mais expulsos do país. Enfim, deu início ao diálogo com a sociedade moderna. Não é que ele fosse adepto da modernidade, mas ele reconhecia que a Igreja deveria estar presente no mundo moderno, se ela o quisesse converter. Não pode condenar tudo em bloco. Ela reconhece os valores positivos e quer apenas condenar os erros. Esta foi a sua política. Enfrentou de frente a questão operária. O Papa tinha grande desejo e a esperança de conseguir das massas populares o apoio para superar a política anticlerical praticada pelos líderes burgueses das cidades emergentes. Chamou o laicato católico. Queria recristianizar governos, partindo de baixo, e obter o apoio para a Igreja. A partir de 1887, apoiou sistematicamente a tentativa da organização das forças católicas, sob a direção de seus militantes. É claro que ainda não se falava em autonomia do laicato, mesmo em matéria profana, nos pontificados de Leão XIII e Pio X. Mas ele se esforçou pela reunificação das igrejas cristãs, tentou gestos de reaproximação, estabeleceu relações com os protestantes e anglicanos e conseguiu, como já disse, superar o Kulturkampf na Alemanha e na Suíça. Durante esse tempo, as suas principais encíclicas, quais foram? Primeira, Aeterni Patris, onde ele defende a filosofia de Santo Tomás nos seminários. Ele cria uma filosofia e uma teologia escolástica nos estudos para os seminaristas. E a grande encíclica que revolucionou o mundo foi a Rerum Novarum, que ele assinou a 15 de maio de 1891, que trata das condições das classes trabalhadoras. É a chamada
Carta da Doutrina Social da Igreja, Carta Magna da Doutrina Social da Igreja. Lá ele reafirma o direito de propriedade, afirma o valor humano do trabalho, condena a luta de classes, mas reconhece o direito dos operários de reunir-se em associações exclusivas de operários. Coloca o princípio da liberdade de consciência religiosa como garantia dos direitos da pessoa. Assume o princípio do bem comum como norma de fidelidade ao Estado. Então, enfrenta praticamente todos os novos temas e problemas nas relações patrão e operário. Coloca a base de toda a doutrina social da Igreja. Rerum Novarum vai ser sempre ponto de referência. Tanto que Pio XI vai ser a 40º ano, isto é, 40 anos depois da Rerum Novarum. João XXIII escreve Mater et Magistra, lembrando os 70 anos da Rerum Novarum. E João Paulo II escrevia Centésimos Anos, lembrando os 100 anos da Rerum Novarum. Portanto, uma encíclica do século XIX que teve esta repercussão. O fim do pontificado. Os últimos 10 anos foram de endurecimento e muitas condenações de novidades. Teve grandes públicos nos festejados jubileus, quando ele celebrou os 50 anos de sacerdócio, em 88, ou os 50 anos de episcopado, em 93, e quando celebrou o Ano Santo, de 1900. Morreu a 20 de julho de 1903. Até o governo italiano fez luto. Foi um papado importante. Colocou-se diante dos problemas de seu tempo. Não pronunciou anátemas como os seus antecessores, que julgavam e facilmente condenavam alguém à excomunhão. Este não excomungou ninguém durante toda a sua vida. Com a morte de Leão XIII, os cardeais se reúnem para a eleição do sucessor. Parecia tranquilo que seria eleito o cardeal Rampolla. Mas aí veio a notícia de que o imperador do Império Austro-Húngaro era contrário e que o único que não podia ser eleito seria Rampolla. Partiu-se então para um Papa pastor. Era hora de eleger um Papa pastor. E um dos cardeais presentes, um cardeal francês, Martier, fez o seguinte discurso na abertura do conclave: queremos um Papa que seja estranho a toda polêmica, que tenha passado sua vida na cura de almas, que se ocupe do governo da Igreja e que seja padre e pastor acima de tudo. Pois é, esse nós temos, é o cardeal Sarto. Assim foi eleito o cardeal Giuseppe Sarto, que aceitou com o nome Pio X. Sempre tinha trabalhado na pastoral. 9 anos como vigário paroquial em Tombola. 9 anos como pároco em Salzano. 9 anos na Cúria de Treviso. 9 anos como bispo em Mantua. E 9 anos como cardeal arcebispo de Veneza. Portanto, com 45 anos de vida sacerdotal, agora ele foi eleito Papa. Como deu aquela ingerência do poder político no conclave, e o imperador austro-húngaro vetou o nome do cardeal Rampolla, a primeira coisa que Pio X fez foi fechar o conclave. Dali para frente, ninguém mais poderia influenciar e os cardeais seriam colocados sob segurança, custódia e sob chave. Portanto, conclave, com chave. Ninguém poderia entrar
ou influenciar os cardeais eleitores. Uma coisa que ele fez logo no início do seu pontificado, permitiu a comunhão para crianças e também exortava a comunhão frequente. Antes, por medo do jansenismo, falava-se sempre na comunhão esporádica, isto é, não tão frequente. E se dizia que o bom era comungar só uma vez por semana, e criança só podia comungar a partir dos 15 anos. Agora o Papa modifica. A comunhão pode ser tomada a partir dos 7, a partir do juízo completo da criança, e mais ainda, a comunhão pode ser diária. Depois ele foi organizando a Cúria Romana. Sob a coordenação do seu secretário de Estado, o cardeal Merry del Val, reformou a Cúria Romana. Foi um pontífice reacionário, era de fato um santo pontífice, defensor da reta doutrina, dos direitos da igreja, mas também um conservador, com medo da modernidade. O lema era instaurare omnia in Cristo, isto é, restaurar tudo em Cristo. Indica um programa de restauração. Assume a luta contra o modernismo. Reforçou a centralização romana. Todo o governo na mão de poucas pessoas da Cúria Romana. A visita ad limina com relatórios detalhados entregava o controle geral às mãos do Papa e das congregações romanas. A obra de renovação. Foi um Papa reformador da vida interna da Igreja. Fez a reforma eucarística e a reforma litúrgica. Intensifica a vida sacramental dos fiéis. O cristão deveria rezar melhor e por isso deveria ser instruído na sua religião. Como resultado, temos uma igreja toda ela empenhada no ensino do catecismo. Ele mesmo editou um novo catecismo. Cria um clero instruído, piedoso e zeloso. Reformou o breviário e escreveu a exortação ao clero. Encaminhou a reforma do direito canônico, que acaba ficando pronta em 1917. Reorganizou a Cúria Romana, ordenou as atribuições às congregações e os seus métodos de trabalho. Ele tinha a famosa Secretariula. Era um grupo que mais de perto trabalhou com o cardeal Merry del Val. Era mais conhecido que o próprio Papa. O Papa veio a falecer a 21 de agosto de 1914, quando há pouco havia começado a Guerra Mundial. Teria dito ao imperador da Áustria: eu não abençoo a guerra, só a paz. E desiludido diante da guerra que estava começando, o Papa faleceu a 14 de agosto de 1914.